está começando, a gente dá conta de investigar em detalhes todos os eventos adversos que são notificados para a gente, porque são poucos, né? Então, a gente consegue entrevistar, a gente consegue olhar o prontuário a fundo. Acontece que, conforme a gente vai recebendo mais notificações, a gente começa a não dar conta de fazer a investigação. Por mais que eu tenha uma equipe boa, competente, treinada, um núcleo super engajado, sempre tem uma hora em que a gente alcança o nosso limite. E aí a gente precisa entender como priorizar. E aí é que vem a bendita da classificação de eventos adversos que a gente perde os cabelos tentando entender. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês de uma maneira diferente. Vamos pensar que numa organização de saúde, tudo que puder comprometer a segurança do paciente, a gente chama de incidentes de segurança. Aí tem dois tipos de incidente de segurança do paciente: os incidentes que atingiram o paciente e os incidentes que não atingiram o paciente. Os incidentes de segurança que não atingiram o paciente, que alguma barreira de segurança brecou aquela falha, a gente chama de near miss, que é o quase erro. É que a gente optou, e aí a gente, né, os especialistas em gestão da qualidade, a gente optou por não traduzir. Porque o near miss não é um quase erro, não, ele é uma falha que ele não atingiu o paciente, isso é que é o importante. Acontece que o near miss é importante porque ele mostra que outras barreiras antes daquela falharam, né? Então, a gente tem muitas coisas a corrigir, mesmo sendo um incidente que não atingiu o paciente. Agora, quando a gente vai olhar para os incidentes que atingiram os pacientes, a gente tem dois tipos. A gente tem os incidentes que atingiram o paciente e não causaram danos, e a gente tem os incidentes que atingiram os pacientes e que causaram danos. Os incidentes que causaram dano, que atingiram o paciente e causaram dano, a gente chama de eventos adversos. E os incidentes que atingiram o paciente e não causaram dano, a gente chama de eventos sem dano ou incidentes sem dano. Agora, uma coisa importante: o incidente sem dano, ele não deve ser desprezado. Por quê? Porque ele não gerou dano por uma condição que a gente não controla. A falha aconteceu, ela chegou ao paciente. O dano não foi gerado por uma condição específica do cliente ou da situação. Então, ele é importante para a gente valorizar isso. E aí a gente vai ter o evento adverso e que a gente vai daí classificar de acordo com o desfecho causado no paciente. Quando a gente vai falar de eventos adversos, e aí são incidentes de segurança do paciente que atingiram o paciente e que causaram dano. E aí eu estou sempre falando de incidentes evitáveis, tá certo, gente? Por quê? Porque eu só vou trabalhar com aquilo que eu consigo evitar. O que eu não consigo evitar, eu vou trabalhar diminuindo o impacto, que é lá mitigar o dano. Eu vou remediar, né? Eu vou tratar de diminuir a complicação que ele vai gerar. Mas vamos lá. Os nossos eventos adversos, eles são divididos em 4 tipos. Eu tenho o evento leve, moderado, grave ou catastrófico. O evento adverso leve é um evento que, né, um incidente de segurança que atingiu o paciente, que gerou um dano temporário, mas que não houve alteração do estado clínico do paciente. Ou seja, ele recebeu uma medicação, ficou 2 minutos taquicárdico, mas não teve uma alteração do quadro clínico dele. O evento adverso moderado já é um incidente que atingiu o paciente, que gerou dano temporário,
mas que houve alteração do quadro clínico dele. Então, vamos pensar no paciente que teve uma queda no banheiro, que fez um hematoma subdural que precisou ser drenado. E ele restabeleceu, depois da drenagem, da recuperação e de maior tempo de internação, ele recuperou seu estado clínico anterior. Ele teve alteração do quadro clínico, então esse é um evento adverso moderado. O que é um evento adverso grave? É um incidente de segurança que atingiu o paciente, gerou dano e esse dano foi permanente. Então, um paciente que teve uma cirurgia errada, um paciente que recebeu uma medicação que deixou ele paralisado, uma cirurgia errada que acabou gerando sei lá, eu tive que fazer uma esplenectomia durante essa cirurgia. Qualquer situação em que não vai permitir o restabelecimento completo da condição de saúde anterior desse paciente. E o evento adverso catastrófico é o incidente de segurança que atingiu o paciente, que gerou dano, que levou esse paciente ao óbito diretamente em consequência daquele dano. Exemplo, aquela infusão de vaselina líquida na veia, que até estava foi para a mídia aí há uns anos atrás, se alguém já teve contato com ela. Para vocês entenderem um pouquinho na prática como é que a gente pode diferenciar. Vamos pensar numa falha de processo que acontece na agência transfusional. A agência transfusional libera uma bolsa de sangue para o paciente errado. Essa bolsa de sangue foi liberada para o paciente errado e quando ela chega na unidade de internação para ser instalada, a enfermeira faz a checagem dessa bolsa de sangue. Se essa enfermeira cumpre o processo de identificação correta do paciente, o que vai acontecer? Ela identifica que aquela bolsa não é para aquele paciente que está prescrito. Ela interrompe a falha. Isso é um near miss. Mas vamos pensar que essa enfermeira não cumpriu a identificação correta do paciente e essa bolsa de sangue é instalada no paciente. Essa bolsa de sangue é instalada no paciente, mas ele não evolui com uma reação transfusional. E aí, quando a gente vai olhar, ele não evoluiu com uma reação transfusional porque ele tinha o mesmo tipo sanguíneo que o paciente para qual a bolsa foi preparada. Então, foi um evento ou um incidente sem dano. Porque a gente quis? Não, porque, por sorte, o paciente tinha o mesmo tipo sanguíneo do outro paciente para qual a bolsa foi preparada. E se essa bolsa de sangue é infundida no paciente e ele evolui com uma reação transfusional grave, esse é um evento adverso, porque houve a transfusão da bolsa errada no paciente e ele evoluiu com uma reação anafilática. Faz sentido a diferença? Por que a gente precisa identificar? Porque a gente precisa priorizar sempre os eventos adversos graves e catastróficos, tá certo? Nós vamos olhar para o near miss? Vamos. Nós vamos olhar para os eventos adversos moderados e leves? Claro que vamos. Mas a gente precisa garantir que todos os nossos eventos graves e catastróficos tenham sido investigados e analisados e com os planos de ação. Se vocês tiverem que escolher, esses são os primeiros a serem trabalhados.